Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. Para quem não me conhece, sou o professor André Viana, da Escola Técnica Sandra Silva. A disciplina que estarei lecionando é Administração de Produção e Estoque, aula parte 1. Nosso primeiro slide é uma introdução à administração da produção, onde o mundo moderno é construído de vários tipos de organizações, de vários ramos e segmentos, e sem as quais a sociedade moderna não poderia existir, por mais diferentes que as organizações possam ser entre si, ok? Todas essas possuem atividades semelhantes, como por exemplo a atividade mercadológica, está direcionado a um mercado contábil. Toda empresa precisa ter o controle de crédito, débito, entrada e saída de produto, de gestão de pessoas. Por quê? Porque uma organização ela é composta de pessoas. Então a organização em si, sem as pessoas, ela não vai ter nenhum sentido. Então é necessário que venha ter uma excelente gestão para que tudo venha ocorrer bem, com a motivação dos colaboradores, com os objetivos, com o sonho, não só dos colaboradores, como também em principal da empresa, ok? De logística e de produção. Logística por quê? Porque vai existir meios de transportes modais, vai existir meios de decisões. A logística tem crescido muito no mundo, mundialmente, né? E juntamente com ela, a administração de empresa está inserido no mercado de uma forma ampla de oportunidades, então não será diferente. E de produção, porque tudo dentro da empresa, dentro da organização, dentro do mundo corporativo, é necessário que exista a produção. Então, a produção, que seja ela de produtos ou de serviço ou de qualquer outro modelo de produção, de linha de produção, ok? Então, a introdução da administração da produção é necessária que existe para que venha estar inserida dentro desse padrão de constituição desses vários tipos de organização dentro do mundo moderno, para que tudo isso venha estar sendo positivo diante todo o mercado de trabalho, ok? O que é a administração da produção? Considerando a definição de administração como sendo o processo de planejar, organizar, liderar e controlar. Você entende que nada mais é que a definição são as quatro funções, né, básicas do administrador: planejar, organizar, liderar e controlar. Uma empresa, em geral, independente do seu departamento, é necessário que exista planejamento, é necessário que exista organização, é necessário que em cada departamento exista um líder, uma liderança. É necessário que exista todo o controle das atividades, dos produtos, dos serviços, de tudo que entra, tudo que sai dentro da organização ou do departamento, para que venham estar finalizando todos os dias as suas atividades na base de eficiência e eficácia, ok? A gente vai agora entrar um pouco dentro do trabalho, o que envolve essas pessoas dentro da organização para usar uma melhor forma possível dos recursos disponíveis, né? Para conseguir realizar objetivos estabelecidos. É possível dizer que administrar a produção consiste em utilizar da melhor forma os recursos destinados à produção de bens ou serviços. Olha só, deixa bem claro que o trabalho voltado para a área de administração da produção, ela consiste em utilizar toda forma dos recursos destinada à produção de bens ou serviços. Então, bens ou serviço, a gente já sabe o que é, e a gente precisa estar dando a maior atenção para esses dois níveis, ou esses dois recursos, desculpa, voltado para o crescimento da empresa e também o crescimento dos colaboradores. São várias definições de administração ou de administração de operações apresentado na literatura. Aí um aluno chega para mim e pergunta assim: professor,
O que esse Pato Donald está fazendo aí, gente? Calma aí. O Pato Donald está simbolizando, né, o mundo executivo, o pessoal que leva a sério, né, que veste a camisa da empresa, veste a camisa do mundo corporativo e mostra que está ali pronto para exercer toda esses recursos destinados à produção de bens e serviços, entre outros meios, né? E até que está bem aparentável, né? Então a gente tem que ter a ideia de apresentar qualquer produto, de qualquer serviço, no modelo mais social, no modelo mais voltado para o mundo empresarial, tá? Então isso aí é só um símbolo de mostrar o quanto é importante o nosso comportamento diante de tudo que envolve uma empresa. A seguir são transcritas algumas, né? Algumas apresentadas, algumas bases de apresentação da literatura, tá? Isso aqui são 3 autores. Eu posso falar que seja Slick, ele, em 2002 ele define a administração da produção como sendo as atividades, decisões e responsabilidade do gerente de produção. Isso quer dizer que os gerentes de produção eles vão tomar as decisões e vão ser responsáveis por tudo que aconteça lá, no controle de todos que estão envolvidos nessa base de administração, ok? O Davis, ele defende que a partir de uma estratégia corporativa, olha só, pensando no mundo interno da empresa, a administração da produção pode ser definida como o gerenciamento dos recursos diretos que são necessários para a obtenção dos produtos e serviços de uma organização. Então você observa que também o Davis ele fala justamente como o Slake sobre gerentes. Se é gerentes lá em cima, 2002, em 2001 o Davis ele fala que o gerenciamento dos recursos diretos que são necessários para a obtenção de produtos e serviços de uma organização. Eles têm a mesma visão, mas de uma forma mais diferenciada na explicação do pensamento dele, ok? Stevenson, 2001, também no ano 2001, ele considera que a função de operações engloba todas as atividades diretamente ligadas à produção de bens ou fornecimento de serviço e ressalta a ampliação do escopo da função para outros tipos de organização, além de fábrica. Então aqui ele já está colocando a produção de bens ou o fornecimento de serviços. Também ele tem a preocupação dessa ligação de bens e serviços, de produtos, de produção, entre outros, né? E ressalta claramente que a ampliação de escopo da função para outros tipos de organização além de fábrica, ou seja, dá um apoio maior para que todos venham ter o mesmo entendimento em crescimento, né, empresarial, ok? Bom, a administração da produção também ela visa algumas atividades de função ou da função, né, que oferece carreira. Então vocês vão entender que a administração da produção, dentro da nossa administração de empresas, vocês poderão exercer várias funções, como por exemplo supervisor de produção. Esse é a função do supervisor, se supervisão, o cargo supervisor de produção. Imagina André Viana, supervisor de produção. Nossa, é diferente, né? Uma coisa assim bem... eu, na verdade, ia supervisionar os empregados à medida que os produtos ou serviços são produzidos e seria também responsável pelo desempenho de custo, qualidade e programação. Então você percebe que nessa base de atividade, um administrador ele pode estar sendo inserido na sua carteira como contratado como um supervisor de produção. Vamos ver o outro, planejador de compras ou comprador, né? Essa atividade, essa função, compra produtos ou serviços para manter a produção, é responsável pelo desempenho do fornecedor. Esse comprador, ele trabalha na pesquisa de análise de fornecedores que fornecem justamente produtos mais acessíveis para que não venha a ser prejudicial
a sua empresa, não venha prejudicar no futuro também, né, para trazer a empresa à falência. Então ele faz uma pesquisa de valores baixos para fazer compras, né, entre outros. Então o planejador de compras ele ganha muito bem. Ele não é um comprador simples, mas ele é todo voltado para essa base de controle dessa principal atividade na função de produção, ok? A analista de estoque também é uma atividade, uma função que você também pode estar exercendo. O analista ele supervisiona todos os aspectos dos estoques, é responsável pelos níveis de estoques, auditoria, precisão de registro, pedidos de expedição. Então você observa que o analista de estoque ele está dentro de vários níveis de estoques e ele traz total responsável até mesmo da auditoria, né? Você sabe que os auditores em todas as empresas eles têm conhecimento de tudo que acontece dentro da organização, eles sabem as funções, as atividades, ele sabe tudo o que acontece lá dentro de uma organização. Então, um analista ele está justamente tendo a base de função nessa área de responsabilidade, ok? Mais à frente a gente está falando sobre a função de controlador da produção. E esse controlador ele autoriza a produção de pedido, desenvolve programas e planos de produção e faz a expansão de pedidos. É responsável por cumprir datas de vencimento. Olha só, ele cumpre datas de vencimento. Tudo tem que ter um prazo, ok? Isso voltado para quê? Para os clientes e abastecimento eficiente da linha de produção. Então, o controlador de produção é uma função muito importante dentro da administração de produção. E com isso, ele faz todos os planos de produção e faz a expedição de pedidos, ok? A expedição de pedidos geralmente fica numa prancheta, ele faz todo o controle para depois passar para o sistema. Se caso ele tiver acesso ao sistema de uma empresa, ele também pode estar de um fornecedor, ele pode estar fazendo pedido pelo próprio sistema da empresa que tem ligação com o fornecedor, e aí com isso ele faz todo esse controle. Então esse controlador ele é de suma importância para a organização. Existe também uma função chamada analista de produção. Muitas das vezes, né, tem pessoas em organização que verifica não só lá dentro como externamente, né, uma pessoa verifica que existiu uma vaga para analista de produção e não sabe o que é um analista de produção. Então vamos entender o que seria isso. O analista de produção ele analisa problemas de produção, desenvolve previsões, planeja novos produtos e executa outros projetos especiais. Esse analista, quando ele está analisando os problemas de produção, é verificar se existe algum problema na produção, alguma deficiência, se os colaboradores estão bem enganjados, se existe previsões para que os produtos venham a ser já finalizados, pela quantidade de produtos de pedido, né, para saber se realmente foi desenvolvida essas previsões, se está sendo finalizado em tempo certo. Ele também planeja novos produtos para que venha ter uma nova linha de produto, um novo design, entre outros meios. E executa outros projetos especiais. Projetos especiais, tudo que envolve a produção, ok? Então, o analista de produção, ele tem um poder que faz uma diferença muito grande, porque ele trabalha diretamente com o controle, né? Com o controle de tudo aquilo que venha ter prazo de validade. Isso que validade no sentido, por exemplo, nós trabalhamos uma semana e durante uma semana nós temos um prazo
de fabricação de 5.000 produtos. Então esses 5.000 produtos eles têm que ser finalizados, né? Vamos falar que seja esse prazo de vencimento até sexta-feira. Então esses 5.000 produtos tem que ser. E o analista de produção ele tem que estar verificando se todos esses 5.000 produtos foram produzidos sem nenhum problema, se não teve nenhuma danificação nele, ok? Então é uma responsabilidade muito também importante dentro da administração, da produção, dentro do nosso profissão, da nossa profissão de administração de empresa, e é necessário que tenha maior cautela para esses critérios, ok? Especialistas em qualidade, supervisiona a aceitação por amostragem. Esse especialista em qualidade, por exemplo, vamos pensar que vocês abriram uma empresa nova, um ramo de negócio novo, não sei bem o segmento, mas vamos falar que seja, vamos pensar em hortifruti. Os clientes estão chegando, e de que forma vocês vão atrair esses clientes, já que eles já estão na loja ou no estabelecimento? Vocês vão dar uma amostra para eles, mostrar para eles, pegar a fruta, mostrar que a fruta é boa, fazer eles experimentarem. Então, nisso aí, você já consegue fazer com que essa amostra seja mais aceitável, né? Para que os clientes venham estar consumindo cada vez mais e se tornem clientes fiéis. Então, esse especialista em qualidade, ele vai estar sempre supervisionando toda a qualidade do produto, toda a qualidade do serviço, toda a qualidade da mão de obra dos colaboradores e tudo que envolve a produção. Okay? Controle de processos de administração da qualidade, é responsável pela qualidade do produto dos fornecedores e da produção. Esses especialistas em qualidade, vocês lembram também da ISO 9000, né? A ISO que a gente teve recentemente na aula de organização de trabalho e norma do meio ambiente, que fala sobre o certificado de qualidade, né? Especialista em qualidade, ele está inserido nessa solicitação de certificado, ok? Ele tem que estar desenvolvendo métodos para que tudo venha estar sendo positivo diante da qualidade, tanto para produto dos fornecedores, como também da linha de produção da própria fábrica, da própria empresa, da própria indústria, do próprio mundo corporativo. Vamos para um slide que fala sobre o modelo de transformação. No modelo de transformação, até a palavra já fala, né? Você sabe que para um produto se tornar produto, é necessário ter uma entrada, ter um processo, ter uma saída. Então, diante disso, a gente vai ver aqui nesse slide que o processo de produção sobe o ponto de vista operacional, ou seja, sob o ponto de vista operacional. Envolve recursos a serem transformados. Esses recursos transformadores que, submetidos ao processo produtivo, dão origem ao produto final, aquilo que eu falei para vocês, entrada, processo e saída. Ou seja, aos bens e serviços criados pela organização. Então, na verdade, tem que ser uma criação da própria organização. Vamos imaginar que a nossa fábrica, que a nossa empresa é uma fábrica de vinhos. Então, para tornar um vinho, né, o que a gente precisa? De uvas, né? Então, a gente vai botar a uva numa determinada entrada, ela vai passar pelo processo de transformação numa máquina, ok? E depois vai sair só o líquido. Lógico, vai ter outra química que a gente vai colocar para que venha se tornar o gosto do vinho. Mas dentro desse gosto, dentro desses ingredientes, na verdade, vai ser preciso que a uva seja transformada no produto final. Ok? Vamos entender agora a função da produção está focada na transformação de certos insumos em algum resultado desejado. O modelo apresentado abaixo ficou consagrado em praticamente toda a literatura referente ao tema. Então, que seria justamente o modelo do produto, né? Você sabe
que a uva é uma fruta, aonde ela pode ser transformada em vinho, ela pode ser transformada em shampoo, ela pode ser transformada em azeite, entre outros meios, ok? De transformação. Bom, no modelo de transformação, nós existimos mais ou menos esse gráfico aqui, que fornece a ideia do macroprocesso, do subprocesso e dos processos, ok? Entradas do produto dentro do processo. O processo está inserida, o macroprocesso, e dentro desse processo ele envolve justamente o subprocesso, onde tudo vai estar ali sendo sendo gerado o produto final que se torna a saída, ok? Isso é só simbólico, isso aí você já sabe mais ou menos como é que se faz e como é que se procede uma linha de transformação de um produto para de um insumo para um produto, ok? Entradas. Bom, entradas a gente vai dividir ela em dois, né? A entrada A, que seriam os recursos a serem transformados, são aqueles que serão convertidos por meio de um processo de produção. Esse processo geralmente são um composto de matérias-primas e componentes, informações e consumidores. Então você percebe que até informação ele é um modelo de recursos a serem transformado. Por quê? Uma informação, se eu estou passando informação para vocês, ou uma solicitação, e vocês não estão conseguindo transferir essa informação para os demais da mesma forma que eu informei, o que vai acontecer? Vai acontecer ruídos. E isso não vai ser um bom recurso diante a todos equipe ou diante de todos os colaboradores da empresa, independente dos departamentos. Então é necessário que tudo venha estar sendo traçado em um composto com o objetivo de sucesso, de perfeição, ok? O B é o recurso transformadores. São aqueles que agem sobre os recursos a serem transformados. Eles atuam de forma catalisadora, ou seja, fazem parte do processo de produção, mas não sofrem transformações diretamente, apenas permitem que a transformação aconteça. Os recursos transformadores geralmente incluem instalações, ou seja, os prédios, máquinas, equipamentos e terrenos. Esses são os recursos transformadores. Também tem o conhecimento, representado pela tecnologia de processo de produção, isso aí já entra as máquinas, né? E a necessidade do domínio. E com isso, você percebe que o conhecimento ele é essencial para todo o modelo de entradas nesses recursos, ok? Transformadores. Então, isso quer dizer o conhecimento que vocês estão obtendo nesse exato momento, desde o momento que vocês entraram no curso de administração de empresas, que vocês estão tendo o cuidado para esse campo de transformadores ou de transformação, para que tudo venha a dar certo. Ou seja, e diante disso vocês também têm esse conhecimento que vai galgar novos valores, né? Ou agregar novos valores nas oportunidades de trabalho. Funcionário para operar, manter, planejar e administrar a produção. Então nesse recurso de transformadores, até os funcionários eles precisam ter a base de controle, de planejamento, né, da linha de administração da produção, para que tudo venha a dar certo e que tudo venha a estar inserido diante esses recursos transformadores. Nós falamos sobre as entradas, agora a gente vai falar um pouco sobre a transformação. Transformação A, B e C.
A é o processo de materiais, pode transformar suas propriedades físicas, composição, forma ou característica, sua localização, por exemplo, entrega de encomendas, né? Isso é um modelo de processo de materiais, de transformação. Sua posse ou propriedade, por exemplo, vendas no varejo, né? Um produto ele pode ser vendido atacado e pode ser vendido no varejo. Então você vai escolher qual o modelo dessa transformação que vocês vão querer que esse processo de materiais venha a ser vendido na questão de vendas, ok? Proporcionar acomodação ou estocagem. Isso acontece muito nos armazéns. O processo de materiais ocorre em organizações do tipo manufatura, empresas de mineração e extração, operações de varejo, armazéns, serviços postais, que se lembra, os correios, transportadores de carga e etc. B. Processamento de informações. Olha só a importância da transformação. Pode transformar suas propriedades informativas, forma de informação, sua posse, por exemplo, venda dos resultados de uma pesquisa de mercado, sua localização, por exemplo, a telecomunicações, ou possibilitará sua estocagem, por exemplo, em arquivos e bibliotecas. Esse modelo de processamento de informação é necessário para todo o controle da administração da produção de nossa base profissional como administrador de empresas, ok? O C é o processamento de consumidores. Pode transformar suas propriedades físicas, por exemplo, um spa ou uma clínica de emagrecimento, um cabeleireiro. Então você percebe que esse processamento de consumidores está diretamente com os clientes, né? Vamos pensar que eu quero emagrecer, então eu vou numa clínica de emagrecimento e lá eles vão me instruir, vão fazer todo o procedimento para que eu possa ser transformado para um nível esbelto, né? Para um nível mais magro, ok? Entre outros também que vocês podem estar acompanhando no nosso material de aula. E agora as saídas. As saídas do processo produtivo são o produto final, desejado e eventualmente outros subprodutos desejados ou não. Então, nas saídas, vocês vão escolher a cor do líquido, do frasco, vão escolher a cor também da embalagem, entre outros meios. Então, isso aí, vocês como estão vendo na ilustração, é justamente a saída do produto final. Ok? Recursos organizacionais. Esses recursos organizacionais são vários meios que a instituição possui para atingir seus objetivos. Eles também são inseridos como bens e serviços utilizados nas atividades organizacionais. Quando se fala em recurso, não estamos nos referindo apenas a dinheiro, referimos-nos também às matérias-primas utilizadas na produção, nos serviços prestados pelas organizações, nos equipamentos e colaboradores, ou seja, tudo que envolve uma empresa são recursos organizacionais. É organização, ok? Os recursos organizacionais podem ser divididos em 5 grupos, então existem 5 grupos: recursos físicos ou materiais, recursos financeiros, recursos humanos e recursos mercadológicos, juntamente com recursos administrativos. Nos recursos físicos ou materiais, vocês lembram um pouco dos transportes modais, compreende o espaço físico ou os prédios e terrenos, o processo produtivo e a tecnologia utilizada ao processo de produção dos bens e serviços da organização. Estes recursos, eles orientam e controlam a atividade de materiais da organização, conforme os planos estabelecidos e a política adotada. Então, tudo que envolve essa organização, dentro desses recursos, eles precisam ser orientados e controlados. Esses recursos físicos ou materiais, eles também elaboram rotinas de trabalho, tendo em vista a implantação de sistemas que devem conduzir a melhores resultados com menores custos e que demanda a utilização de organogramas, fluxogramas e outros instrumentos de trabalho. Então, diante desses recursos físicos ou materiais, existem os transportes modais que também estão dando um maior apoio e maior flexibilidade, né,
agilidade para toda a organização nesse meio de recursos. Os recursos financeiros, você já sabe que é o recurso que trabalha com dinheiro, ele compreende os recursos na forma de capital, fluxo de caixa, investimento, aplicações, empréstimos, tudo voltado para o banco, financiamentos, receitas, contas a receber, contas a pagar, o crédito ou o dinheiro da empresa. Então, vocês percebem que os recursos financeiros estão todos inseridos para a base do capital. Nossos recursos humanos, diante esses recursos organizacionais, né, são as pessoas que compõem as organizações, independente do nível hierárquico organizacional. Vocês sabem que no nível hierárquico ele está distribuído em 3 níveis, que é a estratégia, que é voltada para a direção, o diretor, intermediário, a gerência, a assessoria, e o nível operacional, que são os técnicos, colaboradores, supervisores de linha, estagiários, jovens aprendizes, entre outros, tá? Então, todos eles têm que existir nesses recursos humanos. Então, é o controle maior diante de todos os colaboradores da empresa. Recursos mercadológicos, olha só, aqui está falando sobre já a base de mercado. Para que tudo isso venha a ser feito com qualidade, é necessário que todos estejam compreendendo os métodos utilizados pelas organizações para análise de mercado, de consumidor e de concorrente, e também posso falar que seja de cliente, né? Vocês vão ter que estar nesses recursos mercadológicos, verificando o planejamento de venda, a execução e controle da qualidade do produto, do serviço, as promoções, propaganda pelos meios de comunicação. Isso aí já lembra um pouco o modelo de marketing. Lançamento de novos produtos no mercado com novas tecnologias necessárias, ou seja, a gente está sempre de olho no que realmente está sendo feito de mudança sobre tudo que envolve essas novas tecnologias, né? A demanda do mercado tem que estar de acordo com as exigências dos consumidores. Os consumidores nada mais é que os clientes exigem muito e a gente tem que atender a necessidade do cliente. Então isso se chama recursos mercadológicos, é tudo aquilo que vocês vão estar fazendo análise e planejamento diante de tudo que está fora para que a nossa empresa ou a sua empresa fique cada vez mais voltada para o padrão da atualidade. Recursos administrativos e praticamente última parte dessa aula, né, são as coordenações utilizadas pelas organizações. Elas compreendem as atividades de planejamento, organização, direção e controle das tomadas de decisões. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar, você já conhece um pouco, isso que é voltado para as funções básicas do administrador. Então, nos recursos administrativos, é necessário que exista uma compreensão dessas atividades, para que tudo venha a ser de recurso responsável pela distribuição de informações dentro e fora da organização, venha ter uma base de sucesso na qualidade voltado para esses recursos administrativos, ok? Lembrando aos senhores que esses recursos administrativos elas são as coordenações utilizadas pelas organizações, são tudo aquilo que envolve todo o planejamento, todo a organização, direção e controle. Tem que estar envolvido não só toda essa estratégia, né, das 4 atividades ou 4 funções básicas do administrador em prol de crescimento, de distribuição, de responsabilidade dentro de todas as informações traçadas, todas as normas, as diretrizes da organização. Ok, pessoal? Então eu finalizo aqui com o meu muito obrigado. Nós estaremos dando continuidade lá na plataforma do Google Classroom e vocês terão atividades para que possam estar respondendo. Não vai ser diferente das outras atividades, das outras disciplinas. Vamos que vamos e que daqui a pouco a gente vai finalizar nossa aula e estaremos na nossa próxima aula, que é a parte 2 da semana que vem, ok? Então a todos, vamos lá, boas atividades, boas respostas nas perguntas, fiquem atentos, podem utilizar o material de aula e também o vídeo aula inserida e finalizada nesse momento. Vamos lá para a plataforma
da nossa sala de aula virtual.